Bom, o Bahia, né? A gente sabe que vai ter esse jogo importante. A gente tava falando até disso na última semana. É a oportunidade do Bahia, talvez, de dar um pouco, talvez uma reviravolta, não digo um 360, mas sair dessa sequência ruim de empates, né? De poucos triunfos. A Chapecoense, como a gente sabe, né? Se não for o pior, é um dos piores times do campeonato. Tá lá embaixo desde o começo. O Bahia venceu o jogo atrasado aqui, né? Foi o retorno ali da Copa do Mundo. O Bahia venceu o jogo atrasado contra a Chapecoense e tem tudo, na minha opinião, para vencer novamente. E aí depois tem o Bavi, né? A gente sabe que o Bavi é um clássico, o Bahia tem se dado bem nos últimos jogos contra o Vitória, né? E a gente pode, obviamente, ter essa mudança, né? Essa virada de chave aí nesse momento. Eu acredito que o Bahia está em uma sequência que vai trazer alguns questionamentos para o Rogério. Né? A gente vai ter que saber aí como é que ele vai gerir essas ausências que ele está tendo, como é que ele vai gerir as escolhas que ele tem feito para o time, né? Claro, não devemos ver novamente o William José de 10, quer dizer, pelo menos eu espero que não devemos ver o William José de 10, né? Mas alguma coisa pode ser feita ali dali diferente no time do Bahia. A minha expectativa, enquanto o Yuri está aí ajeitando, é que tenha pelo menos uma mudança de postura no sentido da entrega no jogo, né? Da questão da querência, como o pessoal fala. Acho que o Bahia, às vezes, ele dá uma, uma, uma escorregada nisso. Né? Eu acho que o Bahia, muitas vezes, ele faz alguns jogos que parece que por alguns minutos ou alguns momentos ali ele dá uma desligada, começa bem, depois segura, ou começa devagar e depois melhora. Então eu espero que isso consiga ser diferente nesse jogo. O Bahia fora de casa tem tido, em termos de resultado, um ano melhor de 2026. Né? Fora de casa é um time que tem conseguido competir bastante, é um time que tem conseguido ali ser mais efetivo, talvez seja essa a palavra, né? No momento das tomadas de decisão, no momento de fazer um gol ou de evitar tomar o gol. Então, vamos torcer para que isso continue acontecendo nesse jogo, né? Para que a gente consiga, como eu falei, aproveitar essa partida contra a Chapecoense, que é um adversário fraco. E assim, isso aqui não é desmerecer, não é falar, tá desmerecendo a Chapecoense. Não, gente, é uma constatação. Né? Eu até fiz um vídeo no meu canal hoje, né? O terceiro vídeo lá, da sequência. Hoje eu fiz um vídeo opinativo, né, sobre o momento do Bahia. E uma das coisas que eu falo é essa: tem que ganhar a confiança, velho. Tem que bater no peito e falar, beleza, é comigo, velho. Eu sou o favorito, eu sou o dono do jogo, eu tô jogando em casa, o melhor time aqui sou eu. Né? Trazer isso como verdade e cair para dentro. Então acho que é isso que o Bahia tem que fazer nessa partida, né? Tomar as rédeas do jogo para si, se impor como time que é melhor, porque o Bahia é melhor que a Chapecoense, a gente acho que isso não cabe nem muita dúvida aqui, muito comentário, mas, na minha opinião, é um jogo fundamental para o Bahia recuperar principalmente a confiança dentro do campeonato. A equipe do Bahia chega durante o dia para essa partida. Então, Luciano Juba pode aparecer. O Cauê Furquim, ele mesmo já adiantou, né, que ele foi para a seleção hoje, inclusive foi lá, se representou, volta para o Bahia hoje ainda para participar do treino de amanhã. O Cauê Furquim. Então, Cauê Furquim à disposição. O Juan Pablo é esperado no treinamento de amanhã também. O Juan Pablo vai aparecer nessa partida de domingo contra a equipe da Chapecoense. O Eric, esse ainda é dúvida, não está descartado. Desculpa, a presença do Eric. Mas se eu tivesse um palpite, eu acho que o Eric vai ficar para a partida contra o Vitória no próximo domingo. É a mesma coisa que eu vi algumas pessoas me mandando. Rapaz, tá estranha essa história, que de fato infeccionou. O Eric teve um calo no pé, né? E ele tentou jogar a partida contra o Corinthians, se eu não estiver enganado. E aí, nessa de colocar a chuteira, de fazer a raspagem, de ir pro sacrifício, piorou, infeccionou. Tava bem feio a situação do pé do Eric há uma semana atrás. Então é algo que está sendo tratado dia após dia, a situação do E Eric. Que inclusive. Oi, Marcos, pode falar. não, só para fazer um adendo, né, que assim, quem já teve infecção, velho, na pele, assim, seja onde for, sabe que esse negócio é uma merda, velho. Eu tive recentemente na perna, um negócio que era uma besteira, velho, e virou assim tá ligado, um dragão de Komodo, porque eu não tratei direito, usei calça jeans, sei lá o que, e machucou.
E eu fiquei brincando, 3, 4 semanas praticamente ruim por causa disso, velho. Então, realmente, essas infecções são muito chatas. E no pé, que é onde bota a chuteira, tudo, não tem como o Na parte de cara cima, jogar. na sola ainda, do pé direito, que é o pé que ele chuta. Então, assim, pra colocar a É, chuteira tá ruim, pra chutar, bater na bola tá ruim. Tava ruim, né? Mas já começou a fazer alguns treinos parciais com a equipe. É dúvida pra partida, pode ser que apareça, porque inclusive o Eric tá pendurado, né? O Eric tá pendurado. E eu questionei, né? Assim, eu fui procurar saber da história com quem dava pra saber na partida ainda de domingo contra a equipe do Vasco, porque, pô, se o Eric tá indisponível, força o terceiro amarelo contra a não joga contra a Chapecoense e volta zerado. Mas a expectativa era que ele voltasse, ou que ele volte contra a equipe da Chapecoense. Então, por isso que ele não foi para forçar o cartão contra a equipe do Vasco da Gama e muito menos vai forçar o cartão contra a Chapecoense, porque a evolução do Eric está sendo gradual. Ele era esperado para a partida do Vasco, não aconteceu, esperado para a partida contra a equipe da Chapecoense agora, e a gente acompanha essa situação, mas está perto do retorno. Foi apenas uma infecção mesmo, apenas aspas, mas isso que dificultou todo esse processo, foi isso que fez com que o Eric não estivesse à disposição do técnico Rogério Ceni nos últimos jogos e torna ele dúvida ainda para a partida de domingo contra a Chapecoense. O Luciano Juba, falei do Juba, né, que foi apenas uma pancada no pé, tá em transição, a expectativa, inclusive, é que o Juba possa ir para viagem, mas ainda não confirmado, é dúvida para a partida também de domingo, e faltou alguém mais? Acho que não, né, Juba, não. Ademir fora, o Ademir, eu falei um mês até na previsão mais longa, assim, mas 3 semanas pelo menos do Ademir, 2, 3 semanas do Ademir, podendo chegar a um mês, uma lesão na coxa, acho que foi na coxa do Ademir, na coxa esquerda, se não estiver enganado. Lesão confirmada, esse está fora da partida, além de já estava suspenso, né, independente da lesão, também tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para a partida contra a Chapecoense, mas com a lesão o Ademir está de fora. O grande problema do Bahia, e não é de agora, é não se dar bem com times da zona de rebaixamento. É incrível, mas é fato. Ganhou da Chape, mas sem convencer. E lá em Chapecó eu não cravo no Bahia, sou mais razão. E assim, se o Bahia quiser alguma coisa, o Bahia precisa vencer em Chapecó. Ah, é fora de casa, o Bahia precisa vencer em Chapecó. O Mirassol tomou um empate, rapaz. 1-1, Libertadores, estava ganhando de 1-0 da LDU, jogo de ida, tomou um empate, 1-1, meu querido Mirassol. O Bahia vai pegar uma Chapecoense, tô olhando aqui a Chape que venceu apenas um jogo. acho que é uma das Na piores Copa do campanhas Brasil. da história do E a Brasileirão. pior campanha dos pontos corridos é dela. 2000 e... Na não vou queda, não lembrar foi? o ano. 23? Talvez seja 23. É uma recente da Chape. Ela tá indo firme para bater o recorde dela aí também, a Chapecoense. Venceu a Copa do Brasil, né? Venceu o Botafogo, jogando lá na Arena Condá. Venceu também no Campeonato Brasileiro. Teve um triunfo da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que foi contra o... Rapaz, Foi tem contra o tempo, São viu? Paulo, O rapaz? negócio aqui tá Tem só tempo. vermelhinho. Tá, tem tempo. Mas a Chapecoense venceu um jogo nesse Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa. Deixa eu ver aqui. Chapecoense Bahia, casa, tá aqui, ó. Venceu o Botafogo, venceu. Rapaz, não venceu, não foi fora de casa então esse jogo? Acho que foi fora de casa. Rapaz. Rodada 1, venceu o Santos 4-2 dentro de casa, na primeira rodada. 4-2 para o Santos. Eu jurava que tinha um outro triunfo da Chapecoense, mas eu acho que foi fora de casa esse triunfo Não, só da ganhou uma, pô. Chape, rapaz. Só tem um Eles só triunfo, eu ganharam jurava que uma. tinha dois, rapaz. Um triunfo, 7 empates e 13 derrotas. Então foi esse triunfo na primeira rodada pro Santos, rapaz. Saldo de gol Bahia. menos 23, irmão. Pois é uma peneira a defesa da Chapecoense. E É a gente não vê loucura. perspectiva nenhuma de melhora, né? Já perdeu pro Coritiba por 2-1, perdeu pro Cruzeiro de 2-0, aí dentro de casa empatou. Os resultados em casa são menos terríveis do que fora de casa, mas o Bahia não pode nem sonhar em deixar pontos se de fato o objetivo do Bahia é um G4 do Campeonato Brasileiro. O problema com isso que o Timó falou: 20º é a Chape, 19º é o Remo. O Bahia perdeu. Tem um jogo de volta, perdeu o jogo de ida. Vasco. Bahia empatou no último jogo, que era para fazer 6 pontos. Santos. O Bahia venceu fora de casa o Santos e empatou. Não, venceu o Santos não, venceu o Corinthians na casa do Santos. Empatou com o Santos por 2-2 na Arena Fonte Nova.
tem um jogo de volta em São Paulo ainda. 17º. O Inter, o Bahia tem um jogo de volta. Mirassol, o Bahia venceu. Ok, ainda tem um jogo de volta. E o Grêmio, que o Bahia... Quanto foi o jogo do Bahia e do Grêmio, rapaz? Esqueci agora. 1-1. 1-1 Bahia e Grêmio, que o Bahia estava perdendo. Inclusive, o último gol de um atacante na Arena Fonte Nova foi esse. Sanabria, aos 72 minutos, 17 de maio. O último gol de um atacante na Arena Fonte Nova em partidas oficiais foi o do Sanabria na 16ª rodada. A gente está indo para a 23ª rodada. Agora... E esse foi o último gol de um atacante na Arena Fonte Nova. Oi, Marco. Agora, Yuri, assim, apesar do nosso amigo ter trazido aí essa questão dos times, que o Bahia não teve um bom retrospecto, de fato, né? Mas o que a gente traz é que a Chapecoense ela tá descolada até da zona de rebaixamento. Né? Na zona de rebaixamento ali, o Remo tem 22, o Vasco 22, o Santos 22. A Chapecoense tem 10. Então, assim, a Chapecoense está em outro nível. Né? Esses outros times que foram citados, realmente o Bahia poderia ter ido melhor, mas são times que pelo menos competem. Né? O Vasco, que é um time competitivo, o Santos, querendo ou não, sempre tem a questão do fator Neymar, e tem bons jogadores, o Santos tem Gabigol, tem o outro meia, que eu esqueci o nome agora, que é muito bom também, o argentino, mas assim, são times que competem pelo menos, né? São times que pelo menos jogam bola. A Chapecoense a gente tem visto que não consegue jogar, né? Então por isso que a gente trata esse jogo, é um jogo que não dá para você desperdiçar ponto, para um time que quer estar lá em cima, para um time que quer estar brigando, né? É claro que o Bahia tem o fator aí dessa eu não sei nem como chamar isso, viu, Yuri? Essa maldição contra últimos colocados, contra times que estão muito ruins, que vira e mexe a gente tropeça. Mas eu espero que seja diferente essa história, velho. Assim, eu espero que seja uma história diferente, que não seja jogo fácil. Não tô pedindo jogo fácil, não tô pedindo goleada, não. Só quero que vença. Ano passado, Marcos, o último foi o Sport, não foi? Se eu não Acho me que engano, foi o sim, pode Sport ser. ano passado. A gente empatou fora de casa. No ano do América Mineiro 23, a gente perdeu para eles fora de casa. Deixa eu lembrar aqui os últimos colocados. Enquanto eu tô olhando aqui, Mônica me mandou uma mensagem que a cirurgia de Marinho acabou e foi tudo bem, tá? Ainda não foi pro quarto, mas foi tudo ok. E amanhã recebe alta amanhã de tarde. Então não sei. O nosso voo, que inclusive é o mesmo, é de sexta para sábado, na madrugada. Cena dos próximos capítulos. Vamos ver o que Marinho Júnior vai fazer aí. Decisão é dele, já falei que não precisa, mas não duvido dele aparecer, não. Ainda mais com o médico falando que ele podia ir. Se o médico falou, irmão, aí esqueça. E vale ressaltar. Fale. Ó, Cuiabá em 24. A gente ganhou fora e perdeu em casa do Cuiabá, daquele Cuiabá. A gente perdeu em casa, que foi a sequência de Cuiabá e Corinthians. A gente perdeu do Cuiabá. A gente não fez 6 pontos. Em 25 foi o Sport, eu já falei, a gente não fez 6 pontos. Em 23 foi o América Mineiro, que a gente não fez 6 pontos. Ou seja, a gente tem dificuldade de fazer os 6 pontos contra o último colocado do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. E a gente já fez 3 com a Chapecoense. Pela tendência dos últimos anos, é não vencer a Chapecoense, que seria um desastre. Além disso, é mais um daqueles jogos de opa, se a gente vencer, dá para entrar no G4, né? Essa coisa que a gente está tentando, né? Já tem um tempo, porque o Fluminense tem um jogo super difícil, né? Joga contra o Palmeiras e São Paulo, é uma partida muito dura para o Fluminense, que inclusive perdeu o técnico, né? Zubeldia foi demitido, né? Então é uma partida super difícil, e o Cruzeiro pega o Corinthians também em São Paulo, que também é um jogo que é difícil também. Né? Então, teoricamente, se tudo conspirar aí, o Bahia pode até terminar em quarto lugar aí nessa rodada.